Hello everyone! Estamos aqui online, tanto no Facebook quanto no Instagram, para falar hoje sobre como acelerar o seu aprendizado de inglês. Sabe quando você come e você ainda está com vontade de comer? Você almoça, aí depois você almoça, você continua com vontade de comer? Eu estou mudando meus horários um pouco e hoje eu fui para academia, era tipo 2 horas da tarde. Aí eu almocei 3 horas da tarde, logo depois do treino. Mas parece que ainda estou com fome. Vai entender isso, né? Enfim. Bom, o que a gente vai conversar hoje? Muitas vezes, os alunos quando me procuram em regime de urgência. Infelizmente, essa é a verdade. Muitas vezes o aluno está numa situação na qual ele precisa adquirir a competência linguística muito urgentemente. Ele já está numa situação crítica, digamos assim, né? Ele precisa, de uma certa maneira, aprender aquilo, ele precisa aprender aquilo logo, ou porque ele tem, por exemplo, um emprego em vista e esse emprego exige dele falar inglês, ou porque ele vai fazer uma viagem ou vai fazer uma prova e precisa ter um nível de competência linguística que muitas vezes não é compatível com aquele no qual ele se encontra. Então, ele precisa correr atrás para aprender inglês. E ele não se sente confortável entrando num programa regular de inglês, entrando num curso regular de inglês, porque a velocidade que esses cursos normalmente têm são mais lentas, né? Você dá tempo para o aprendizado se processar, digamos assim. E muitas vezes a pessoa ela quer ter um ganho rápido, né? Bruno, é possível eu acelerar o meu aprendizado? É possível eu conseguir aprender mais rápido? É possível eu conseguir assimilar mais? É possível. Não há dúvida de que é possível, tá? Aí, ó, Will. E aí, Will, beleza? É possível. Como que isso é possível? Como é que é possível eu acelerar o meu aprendizado? A gente vai entender hoje qual é a teoria por trás do processo de aprendizado que permite que a gente acelere o aprendizado. Então a gente vai entender como o aprendizado se dá e a gente vai entender de que maneira, uma vez que eu entendo como o aprendizado se dá, eu posso acelerar o meu aprendizado. A gente vai aprender isso hoje. E a gente vai aprender quais técnicas eu posso utilizar para eu acelerar esse meu aprendizado. E eu posso falar para vocês que, com certeza, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje são coisas que, infelizmente, não são aplicadas, né? Porque se existem maneiras de você aprender mais e de você aprender mais rápido, por que a gente não utiliza essas maneiras? Se existe uma maneira da gente conseguir falar inglês mais rápido, da gente conseguir entender inglês mais rápido, por que a gente não utiliza isso o tempo todo? A gente vai entender isso. Na grande maioria dos cursos de inglês existe uma conformidade com uma coisa chamada de zona de conforto. E tudo o que a gente vai falar aqui hoje está relacionado com a zona de conforto. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente precisa entender o que é a zona de conforto. Então agora a gente vai começar a entender o conceito do processo de aprendizado, a gente vai entender como normalmente o processo de aprendizado se dá e a gente vai entender como é que a gente consegue quebrar essa velocidade mais lenta e conseguir acelerar no nosso processo de aprendizado. Mas primeiro a gente precisa entender como é que ele se dá, na grande maioria das vezes. Para isso, a gente precisa entender o conceito de zona de conforto, que é um conceito com o qual a grande maioria das pessoas está familiarizada, né? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquela série de comportamentos e de hábitos que você tem, com os quais você está acostumado,
que te fazem sentir confortável, que não te colocam em situação de estresse. Isso é zona de conforto. E num processo de aprendizado, existem muitas zonas de conforto. E na grande maioria das vezes, quando o aluno se instala na zona de conforto, é quando ele perde a oportunidade de crescer mais rápido. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que você aprendeu na sua vida, tudo que você aprendeu, ou seja, tudo aquilo que você não sabia e você passou a saber, você só passou a saber porque em algum momento você saiu da tua zona de conforto. Em algum momento você decidiu sair da tua zona de conforto. Não existe aprendizado na zona de conforto. Não tem como você aprender alguma coisa dentro da zona de conforto. Porque o aprendizado, ele requer estresse. Ele requer você sair da onde você está e você encarar o desconhecido. Aprender significa adquirir um conhecimento que você não tem. Então, se você não tem, para que você tenha, você precisa sair da tua zona de conforto. Porque o conhecimento está para além dela. Então, o que a gente precisa entender primeiro de tudo é o seguinte: que os alunos em vários estágios do processo de aprendizado, isso é muito comum, o aluno ele se instala na zona de conforto dele. Ele se coloca numa posição na qual, porque assim, eu vou te dar um exemplo. O aluno, ele não sabe nada de inglês. Vamos pegar um exemplo aqui. O aluno ele não sabe nada, sabe zero. E aí esse aluno que sabe zero de inglês, ele começa a aprender verbo to be. Certo? E aí ele começa a fazer algumas sentenças com verbo to be. E aí, de repente, ele começa a aprender o verbo auxiliar do. Mas ele, quando vai fazer as sentenças dele, ele prefere fazer as sentenças com o verbo to be. Porque o verbo to be ele já praticou, ele já sabe como é que funciona. Eu vou contar uma história para vocês. Uma das características da metodologia que nós aplicávamos nos alunos, né, que eu aplico ainda hoje também, é a seguinte: toda aula eu faço um registro do vocabulário novo que a gente tem. Então, a gente tem ali 1 hora de aula, durante essa 1 hora, o aluno de repente me perguntou alguma coisa que ele não sabia, ou a gente viu algum vocabulário que ele desconhecia, e por alguma razão a gente considera que essas palavras sejam importantes. Então, essas palavras importantes, eu chamo de new vocabulary. Eu pego esse vocabulary e eu envio para o aluno por e-mail. Todas as aulas eu faço isso, hein? Eu faço isso todas as aulas. E aí o aluno recebe isso. Por quê? Porque no início da aula seguinte, a gente faz o que eu chamo de recall desse vocabulário. Que é o quê? Você pega esse vocabulário e você vai criar sentenças para mim utilizando essas palavras. Por quê? Na grande maioria das vezes o aluno vai aprendendo palavra, mas ele não usa. Certo? Ele vai aprendendo, ele anota aqui e ali e ele esquece. Então, para que o aluno possa internalizar essas palavras que ele acabou de aprender naquela aula, eu faço o seguinte: a gente viu naquela aula, a gente discutiu aquelas palavras, eu envio para o e-mail dele, ele recebe isso, ele estuda, chegando em casa, ele vê pela segunda vez aquela palavra. Aí eu peço para ele criar sentenças com aquela palavra. Ele vai criar sentenças com aquela palavra. E na próxima aula a gente começa a aula com ele me falando as sentenças que ele criou. Eu estou internalizando esse vocabulário no aluno. Agora, o que é mais importante nesse processo todo? O mais importante é que o aluno está utilizando a todo momento esse vocabulário, principalmente na hora do recall, porque ele tem que me falar esse vocabulário, ele tem que usar esse vocabulário, entendeu? Então, como ele tem que me falar esse vocabulário, como ele tem que usar esse vocabulário, então ele acaba se sentindo
ele acaba forçando o sistema dele a criar as conexões sinápticas, a criar os caminhos neurológicos necessários para que ele possa utilizar aquelas palavras depois. Então, com isso, eu estou criando dentro do sistema nervoso desse meu aluno redes sinápticas para que ele use as palavras que ele aprendeu. Não só que ele conheça as palavras que ele aprendeu, mas que ele as utilize quando ele fala. Porque isso é o mais importante. Essa é a diferença, inclusive, de vocabulário ativo para vocabulário passivo. O vocabulário passivo é aquele vocabulário que você conhece, que você reconhece, e o vocabulário ativo é aquele vocabulário que você usa. Então, se você usa, você conhece, lógico. Você não vai usar uma palavra que você não sabe o que ela significa e nem que você não conheça essa palavra. Você vai utilizar as palavras que você conhece e que você reconhece. Então, o vocabulário ativo, ele está dentro do teu vocabulário passivo. Porque você reconhece muitas palavras de uma determinada língua, mas não são todas elas que você usa quando você fala. Para que você use todas essas palavras, para que você use um grupo de palavras quando você está falando, você precisa ter uma rede sináptica de vocabulário ativo dentro do teu cérebro. E para isso você precisa criar essa rede sináptica. É uma questão puramente neural. É uma questão de caminhos sinápticos. Se você tem, você vai utilizar. Então, quando é que a gente cria essa sinapse? Quando é que eu passo a assimilar mais o conhecimento e assim produzir mais dentro da minha cabeça? Quando é que eu consigo aprender mais rápido? O que é aprender mais rápido? Eu conseguir assimilar mais palavras, assimilar melhor, ou seja, me lembrar de utilizar essas palavras todas as vezes que eu precisar. Porque com isso, não só palavras, tá? Eu estou falando aqui palavras porque eu estou generalizando, mas não só palavras. Aqui eu estou falando de verbos, de expressões, eu estou falando aqui de tempos verbais, eu estou falando de preposições, eu estou falando de estruturas, sejam elas quais forem, da língua. Qualquer coisa, seja um tópico gramatical, seja uma palavra nova, seja uma expressão, seja um phrasal verb, o que quer que seja. No momento em que você aprende ele, o objetivo de você aprender ele não só é você reconhecer ele, mas você utilizar ele na tua fala quando você sentir a necessidade daquele termo. Quando aquele termo te for útil para você se comunicar. Isso é que é engraçado, sabe? Porque a gente fala assim, aprender mais e aprender melhor, né? O que significa aprender mais e aprender melhor? Significa você conseguir reter mais conhecimento e conhecimento útil. O que é um conhecimento útil? É você reconhecer palavras, reconhecer expressões, entender estruturas e utilizá-las. Isso é que é importante. A gente entender que a gente precisa utilizá-las. Não adianta você reconhecer várias palavras, não adianta você reconhecer várias preposições se você não sabe utilizá-las. Não adianta você entender todos os tempos verbais que existem se você não sabe utilizá-los. Você precisa utilizar quando você fala, quando você escreve, quando você se comunica de uma forma geral. Esse é o objetivo de aprender toda e qualquer questão relacionada a uma língua, é você conseguir utilizar aquilo quando você precisa para você se comunicar. Então, por que eu comecei essa nossa conversa falando sobre a importância da gente entender as zonas de conforto? Porque muitas vezes aquele aluno do exemplo que eu dei, o aluno que aprendeu o verb to be, ele começa a aprender o verbo auxiliar do, mas ele quer continuar fazendo as sentenças dele com o verb to be, porque é a zona de conforto dele. Esses meus alunos, que toda aula eu registro um vocabulário para eles, mando para o e-mail deles, na próxima aula que vem eles têm que vir me falar sentenças que eles criaram com essas palavras novas que eu enviei para eles. Quando eles vão criar essas sentenças, o que eles fazem? Por exemplo, a palavra é... Vou dar um exemplo simples, tá? Beautiful. Então vamos supor que beautiful está lá no vocabulário dele, né? Beautiful, que é bonito, bonita, bonitos, bonitas, beautiful. Em inglês. Então, em português tem 4 maneiras, né, de você falar. Em inglês é só uma. Beautiful.
Aí ele vai escrever uma sentença, né? Aí a sentença que ele vai escrever é I am beautiful. O aluno conhece simple present, o aluno conhece present perfect, ele conhece uma série de estruturas em inglês. Aí na hora de ele criar a sentença dele, ele cria I am beautiful. Por que a sentença dele é essa mais simples possível? Porque o aluno tende a ficar dentro da sua zona de conforto, é isso que ele quer. O desgraçado quer ficar na zona de conforto. E aí o que o Bruno faz? O Bruno tira ele da zona de conforto. É isso que o Bruno faz. O que o Bruno faz? O Bruno pega ele pelos cabelos e arranca ele fora da zona de conforto. Como é que o Bruno faz isso? Se o aluno faz isso na minha aula, eu digo para ele, não. Essa frase eu não aceito. Essas frases aí simples, she's beautiful, he's beautiful, essas frasezinhas aí com verbo to be, eu não quero. Agora eu quero uma frase que você use there e use beautiful. Aí ele tem um ataque epilético. Aí ele fica, ai meu Deus, e agora? Aí ele tem que montar a frase, aí, tá vendo esse desconforto todo que ele sente? É aí que ele está aprendendo. É quando o cérebro dele está fazendo todo esse esforço para poder construir alguma coisa que de fato o desafie, que de fato o tire da zona de conforto. É aí que ele está aprendendo. Quando ele criou aquela sentença ridícula em beautiful, aprendeu nada. Ficou na zona de conforto, não saiu do lugar. Não pode. Tem que sair da zona de conforto. Para isso, a gente precisa entender uma coisa. A melhor maneira que tem para você acelerar o teu aprendizado, a melhor dica, olha só, agora eu vou te falar a coisa mais importante que nós vamos discutir hoje nessa live, eu vou te falar agora. A dica mais importante dessa live vai vir agora, e é a seguinte. Para que você acelere o seu aprendizado de inglês, você precisa necessariamente entender a zona de desconforto, identificar a zona de desconforto, que é quando o teu cérebro está fazendo aquele esforço, e aprender a apreciar a zona de desconforto. Se você não tomar gosto pela zona de desconforto, se você não tomar gosto por essa zona que eu gosto de chamar de zona de desenvolvimento, se você não tomar gosto por esse esforço que o teu cérebro vai fazer para você conseguir criar as sentenças, as frases que você precisa em inglês para se comunicar, você vai demorar mais tempo para falar inglês, se é que um dia você vai conseguir. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que se você abraçar essa zona de desconforto, se você aprender a apreciar esse momento no qual o teu cérebro de fato está fazendo com que você aprenda, de fato está construindo caminho neurológico, de fato está construindo uma série de teias
para o pulso elétrico correr e você conseguir ter o discurso que você quer. Quanto mais você abraçar esse processo, quanto mais você tomar gosto por ele, mais rápido você vai falar. Mais rápido você vai aprender. E não é só mais rápido, não. É melhor. É melhor. Você vai aprender melhor. E para isso, eu vou falar de um escritor, tá? Americano. Ele se chama David Goggins, tá? Esse cara, ele escreveu um livro que se chama Can't Hurt Me, tá? Can't Hurt Me é o nome do livro, tá? E esse cara, ele é um ex-Navy SEAL americano, tá? Navy SEAL é como se fosse, pro pessoal que tá no Facebook, tá? Eu tô colocando aqui, mas o pessoal que tá no Instagram também pode ficar tranquilo, tá? David Goggins, Can't Hurt Me. Eu vou colocar a capa do livro dele, o pessoal que tá no Instagram, eu vou colocar a capa do livro dele nos stories, tá? Depois, pra vocês. E o David Goggins, ele conseguiu uma série de achievements, uma série de conquistas na vida dele. Ele foi um oficial de elite na Marinha Americana, na Força Aérea Americana e no Exército Americano. Além disso, ele é Ultraman e ele é triatleta, também campeão. Esse cara conseguiu alcançar durante a vida dele uma série de conquistas que nenhum ser humano na história da humanidade conseguiu. Tá? O David Goggins, ele atribui, ele próprio atribui todas essas vitórias que ele teve, todas essas conquistas que ele teve, ao mindset dele. Um mindset que, segundo ele, não veio com ele. Muito pelo contrário. O mindset que ele foi construindo ao longo da vida dele era oposto ao mindset que ele possui hoje. O mindset que ele tinha na vida dele, porque ele sofreu muito com o pai era muito abusivo. Então o pai fazia os filhos trabalhar até de madrugada, o pai batia na mãe, ele teve uma infância assim bem sofrida, com amigos envolvidos com tráfico de drogas. Enfim, ele tem uma história complicada. E ele, quando cresceu, começou a trabalhar nos empregos que não eram muito bons, tá? Ele era muito gordo, quase obeso, o David Goggins era incrível. Você pegar foto do David Goggins antes e as fotos deles hoje, essa diferença é brutal. E era gordo, muito gordo. E ele tinha um emprego numa época. Essa parte do livro é muito legal e me marcou demais. Teve um dia que estava cansado daquela vida, ele trabalhava muito, e aí ele trabalhava numa empresa, que era uma empresa como se fosse uma dedetizadora, tá? E aí ele recolhia algumas armadilhas para bicho, né? Para esses bichos rato, ratazana, barata, essas coisas. Ele recolhia isso das lanchonetes dos restaurantes que contratavam o serviço dessa empresa para a qual ele trabalhava. E aí ele ia recolher à noite, sabe, os dejetos e tal, fazer as coisas que ele precisava fazer com essas armadilhas e tudo mais. E era um emprego muito ruim, ele trabalhava de noite, ele ficava muito cansado. Até que um dia aconteceu um problema lá, numa desses locais que ele foi, que ele viu que ele estava fazendo ali sozinho, naquele emprego miserável, com um monte de rato morto e barata morta. E aí ele falou: eu não acredito que a minha vida vai ser isso. Não acredito. Foi aí que a chave dele começou a virar. Começou a virar. E aí ele decidiu que ele queria entrar para as Forças Armadas.
Mas com o físico que ele tinha, isso não era possível. Então ele primeiro tinha que arrumar o físico dele porque ele era muito gordo. Ele não ia conseguir entrar na marinha. Ele tentou entrar na marinha. Ele não conseguiu. Aí ele começou a ter que trabalhar esse mindset dele aqui para ele conseguir trabalhar e fazer exercícios físicos para que ele entrasse em forma. E todo mundo sabe, né, que exercício físico, dieta, tudo isso são provações muito grandes para quem de fato quer treinar o mindset, né? E ele começou a trabalhar nisso para conseguir chegar no físico desejado ou esperado ou permitido para que ele pudesse, enfim, ingressar nas Forças Armadas. Bruno, por que você está falando desse cara? Eu estou falando desse cara porque esse cara escreveu um livro que chama Can't Hurt Me, e neste livro ele fala de um conceito que é exatamente o conceito que a gente está abordando aqui nessa live hoje, que é o conceito da callous mind. O que é callous mind? Callous vem de calosa, de calo. Sabe quando você faz trabalho e aí você faz um trabalho manual muito pesado, tua mão fica cheia de calo? Sabe? Calos são uma espécie de reação que eu não sei se é o músculo ou é a pele, não sei, que eu não sou médico, enfim, que o teu corpo tem quando você machuca ou faz um trabalho muito pesado por muito tempo, repetidas vezes, né? Se você escreve muito, você fica com calo no dedo, né? Se você faz trabalho braçal muito forte, você fica com calo na palma das mãos, ou seja, o calo, ele é aquela reação do corpo a um esforço físico contínuo, constante e maior do que o normal. E ele introduz esse conceito da callous mind, ou seja, dessa mente calosa, que é a mente que abraça o desconforto, abraça a dor. A mente que abraça o desconforto, ela é imparável. Quando você começa a abraçar esse desconforto que acontece, não no caso do exercício físico, aqui a gente não está falando de exercício físico, mas o conceito da mente calosa, da callous mind, é exatamente o mesmo. Quando você começa a abraçar o fato de que quando você está aprendendo, você sente esse desconforto, esse esforço que a tua mente tem que fazer para poder assimilar as coisas, quando você começa a abraçar isso, a chave começa a mudar. Quando você começa a abraçar esse desconforto, quanto mais você busca esse desconforto, mais você vai aprender. E assim você acelera o teu processo de aprendizado. Esse conceito, ele é muito importante, não só para a gente aprender inglês, para a gente aprender qualquer coisa na vida da gente, mas principalmente para a gente aprender inglês, porque é o nosso foco aqui. Bruno, quando você está falando de abraçar o desconforto, quando você está falando de abraçar o esforço, quando você está falando de abraçar a dor, aplicado de fato ao inglês, o que isso significa? Eu vou falar para você o que isso significa. Significa o seguinte, que você precisa direcionar o teu foco no teu processo de aprendizado em inglês. Presta muita atenção. Agora a gente está entrando na parte prática da nossa live. A gente vai entender de maneira prática como é que a gente consegue aplicar esse conceito ao inglês. Você precisa direcionar o teu foco para aquilo que você não sabe. Você precisa aprender, isso é um treino, tá? Isso é treino. Quanto mais você treina o teu foco para ir aonde você não sabe, mais acostumado você fica aí aonde você não sabe. Presta atenção no que você não sabe. É treino. Eu vou te dar um exemplo. É muito mais fácil eu responder uma pergunta sua
utilizando o vocabulário que normalmente eu conheço e que eu tenho habilidade de utilizar. É muito comum você pegar alunos de inglês utilizando o simple past direto. O cara não usa present perfect, o cara não usa past perfect, o cara não usa tempos verbais mais complexos. E aí, o discurso dele fica básico, fica superficial. Fica primeiro longe de ser natural. Ou seja, você identifica que aquela pessoa, de fato, não é uma pessoa que domina a língua inglesa, ou seja, não é um nativo da língua e não é uma pessoa que dominou a língua com um mínimo de acuidade. É uma pessoa que fala utilizando os termos mais simples da língua. Por quê? Porque é a zona de conforto. Os termos mais simples, os tempos verbais mais simples, os vocabulários mais simples, é a zona de conforto. Ah, Bruno, então você está dizendo que eu tenho que falar e não tenho que usar termos simples? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o teu foco no processo de aprendizado precisa ser naquilo que você não sabe. Bruno, não estou usando o present perfect como deveria. Então você precisa trabalhar nas suas aulas de inglês em como utilizar mais present perfect. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Bruno, não sou bom com números. Então, precisa treinar números. Normalmente, o que o aluno faz? Ele foge daquilo que ele não tem domínio. Normalmente é isso que o aluno faz. Isso, às vezes, é até uma atitude inconsciente. Na grande maioria das vezes é uma atitude inconsciente, porque a gente não faz só isso com o inglês, a gente faz isso na vida. A gente foge daquilo que a gente não domina. É por isso que muitos alunos, inclusive, não fazem inglês e não falam inglês até hoje, porque vem fugindo do inglês a vida inteira. Porque não domina, tem medo, se afasta. O tempo vai passando, as necessidades vão surgindo, empregos vão sendo perdidos, oportunidades vão saindo pela janela. Porque o cara não sabe falar inglês. E quando o cara está aprendendo inglês, esse mesmo instinto da gente fugir daquilo que a gente não entende acontece quando a gente está aprendendo. Aquelas palavras são muito complicadas, eu não vou mexer. Nesse tempo verbal muito complexo, deixa para lá, não preciso utilizar, não vou utilizar. Aí vem aquela pessoa e diz, eu me viro. Tudo bem, você se vira. Tem gente que fala e que consegue se virar. A pessoa não morre de fome. Agora, o que você quer para o teu discurso? Você quer ter um discurso em inglês para ser uma pessoa que se vira? Ou você quer ter um discurso em inglês do qual você se orgulha? Olha a Fernandinha aí, minha aluna. Oi, amor, tudo bem? Live surpresa aqui no meio do dia. Então você precisa, sempre é muito importante, você precisa se perguntar isso. Você quer ser uma pessoa mais ou menos? Você quer falar inglês mais ou menos? Então tá bom. Agora, se você quer se orgulhar do teu discurso e você quer acelerar o teu aprendizado, você sempre precisa focar naquilo que você não sabe. Quando você foca naquilo que você não sabe, qual é o tempo verbal que mais eu me complico? Qual é o tempo verbal que eu não uso? O aluno, toda vez que ele senta na minha frente, a primeira vez que eu faço uma entrevista com o cara, primeira vez, o cara senta na minha frente, eu começo a falar inglês com ele. E eu já fiz isso por tantos anos, olha, por quase 20 anos eu fiz isso. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu sei fazer, é identificar, assim, com minutos de conversa, eu consigo identificar o nível do cara. Por que é fácil de identificar? Porque primeiro eu vejo o uso dele de preposição. Tá? E eu faço perguntas específicas para ele, pedindo determinados tempos verbais. Isso é inconsciente, tá? Porque nas perguntas que eu faço, ele teria que me responder utilizando determinados tempos verbais. Se ele usar, eu sei mais ou menos onde é que está o nível dele. Se ele não usar, eu também sei mais ou menos onde é que está o nível dele.
Junta-se isso à pronúncia, ao uso do vocabulário, você tem uma noção. Eu dei aula para todos os níveis de alunos há mais de 20 anos. Eu sei o índice do livro didático respectivo ao nível do aluno. Com isso eu sei quais são as estruturas que ele precisa dominar para que ele seja enquadrado em um determinado nível. Agora, eu não faço isso porque eu sou um mágico ou porque eu sou incrível. É porque eu tenho muita experiência com isso. E é simples. Não é complicado, é muito simples. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso colocar um aluno que não entende Present Perfect em Intermediate, por exemplo. Estou dando um exemplo para vocês. Ele precisa dominar essa estrutura para ele ser Intermediate, senão ele é para Intermediate. Entende? Não tem como. Não tem como um aluno que não domina Present Perfect ser Intermediate. Não tem como. Não dá. Então é nota de corte. Entende? Então, é muito importante que você aprenda a se treinar para identificar quais são as estruturas que mais te desafiam, qual é o vocabulário que mais te confunde, quais são as estruturas de pronúncia que mais desafiam a tua dicção. É importante que você comece a identificar todas essas questões. E a partir do momento que você identificar, você trabalhar especificamente em cima delas. Com isso você ganha duas coisas. A primeira é a seguinte: você acelera o teu aprendizado. É exatamente assim que se acelera o aprendizado. E 99% dos alunos que estudam inglês não fazem isso. Não fazem. E 99% dos professores que acompanham esses alunos também não fazem. Ou seja, isso é bom porque acelera o teu processo de aprendizado. Segundo, isso é bom porque toda vez que você está treinando a focar naquilo que você não sabe, você está treinando a tua mente calosa, ao que eu falei para você da callous mind, que é aquela mente que abraça, eu já estava falando embrace, que abraça o desconforto. Abraçar o desconforto no processo de aprendizado é chave para você aprender mais e para você aprender melhor. Quanto mais você identifica o teu calcanhar de Aquiles e quanto mais você trabalha em cima dele, assim como falou David Goggins no Can't Hurt Me, mais você vai aprender e melhor você vai aprender. Então, esteja de antenas ligadas, porque a partir do momento que você começar a identificar aquilo que te incomoda mais, aquilo que é mais difícil para você, e a partir do momento que você aprende a abraçar isso e a buscar se desenvolver perante essas questões, melhor você fica nesta busca. Você começa a se habituar a fazer isso. E é aí que mora a parte mais importante e mais preciosa desse processo todo, que é você se habituar a abraçar o desconforto. É aí que você entra num mindset que vai te levar, sem dúvida alguma, a aprender mais rápido e a aprender melhor. Olha, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse encontro. Amanhã a gente tem novamente uma live aqui. Vamos falar novamente. Tá aí, olha. O Johan. Oi, Johan! Se existe um cara mais inteligente, eu desconheço. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. A gente vai amanhã conversar mais um pouquinho sobre o processo de aprendizado. Vou trazer mais uma surpresa aqui para vocês amanhã, tá bom? A gente vai ter lives agora todas as terças e quartas, então fiquem ligadinhos. Eu estou fazendo uns horários loucos aí que é para fazer uns testes, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. See ya!